Eu queria agradecer primeiramente o convite, o honroso convite para poder conversar um pouquinho sobre esse tema, sobre o sentido da vida. E eu sou muito grato por esse convite. Então, eu queria começar com uma pergunta. Quanto é que você estaria disposto a pagar por algo que pudesse ajudar, por exemplo, na sua saúde, no seu bem-estar, na satisfação na vida, a ser mais otimista, uma melhor autoestima, com maior disposição para fazer atividades físicas, desportos, e com menor dias de estar no hospital, hospitalizado. Não é? Acho que, se fosse perguntar, todo mundo gostaria disso, não é? E o importante é que, quando alguém descobre o sentido da vida, conhece qual é o sentido da sua vida, pesquisas, investigações têm mostrado que isso é possível, todos esses benefícios e outros além, que eu vou mencionar um pouquinho aqui no começo. Por exemplo, aqui, ó, numa revista muito conhecida dentro da medicina, a American Journal of Medicine, está escrito aqui ó, foi publicado recentemente, semana passada. O foco são os profissionais de saúde, esse artigo, particularmente os médicos, porque no meio toda essa pandemia, muitos profissionais de saúde, não apenas médicos, mas que estão à frente da batalha, têm passado por muito estresse, por sobrecarga, exaustão, por burnout. E esse artigo fala sobre a redescoberta do sentido e propósito, como isso pode ajudar. E um dos aspectos que ele fala aqui embaixo, ele cita alguns artigos, algumas investigações que foram feitas. E uma delas é que foi feito com pessoas acima de 50 anos, quase 7 mil pessoas, seguidas por 4 anos, e que viram que aqueles que têm realmente um propósito na vida bem definido, forte, foi associado com uma diminuição da mortalidade desses 4 anos. Então, é algo assim muito, muito importante. Só como um resumo de alguns pontos, um propósito, um sentido na vida, então, como eu falei, tem associado com uma sobrevida maior, né? Uma proteção contra doenças cardíacas, aqui fala nesse segundo, Alzheimer, que acho que é um medo de que várias pessoas têm, uma grande parte tem, de não ter o Alzheimer, não chegar a um ponto de uma demência. E aqui fala que um artigo feito em Chicago, nos Estados Unidos, que as pessoas que têm um baixo nível ou que não têm propósito de vida têm quase 2,5 vezes mais chance de ter um Alzheimer do que aqueles que realmente têm um propósito definido na vida. Não é? E última que fala sobre consegue lidar até melhor com dor. Então, são vários benefícios que cada um gostaria de ter. Então, qual é o sentido de sua vida? Não é? Da tua vida? O que é realmente te dá propósito, dá um significado, dá uma motivação para viver? Não é? Isso é muito importante. Nós estamos rodeados, as pesquisas têm mostrado assim, que há muitas pessoas que estão em busca de um sentido da vida, que sentem um vazio interior em que nada pode preencher. Então, é importante estarmos atentos a essas pessoas também. Esse quadrinho, essa tira aqui da Mafalda, do Quino, do cartunista Quino, que faleceu recentemente, ela pergunta para o Felipe: alguma vez você já se perguntou para que a gente está nesse mundo? Nunca, o Felipe responde, mas estou me perguntando agora, para que a gente está nesse mundo? E também vou responder agora mesmo. Eu sei lá para que a gente está nesse mundo. Quanto mais expressa a gente se livrar desse tipo de problema, melhor. Então, no meio dessa inquietação, dessa angústia, de um vazio, de que falta algum sentido, um propósito, muita gente tenta se ocupar com coisas, com situações, com pessoas,
com atividades para tentar esquecer, pelo menos temporariamente, essa questão importante. Então, é o que nós vemos aqui. Ainda acho a existência um angustiante mistério. Ainda sofro pensar na breve e finita jornada da vida. Não? Pensar. Pensar na vida é um fardo. Você precisa se cadastrar em algumas redes sociais. Aí ele faz isso. Aí ele começa a se divertir com coisas para tentar se distrair. Tentar desfocar um pouco dessa questão tão primordial sobre o sentido da vida. Mas, por mais que nós tentemos deixar para lá algum pensamento mais assim profundo e significativo sobre o sentido da vida, tentando, como esse cartoon aqui, preencher a mente e o tempo com outras coisas, invariavelmente vão surgir ocasiões em que começamos a refletir, pelo menos temporariamente, sobre o significado da vida, sobre aquilo que nós fazemos, se é importante ou não, se tem sentido. Quando eu dava aula numa faculdade de medicina em cuidados paliativos, na primeira aula, eu fazia uma pergunta para os alunos, que eram do 4º ano de medicina. Quando é que alguém começa a pensar na vida, no significado da vida, se o que faz realmente é importante? Isso eu lançava essa pergunta. E sempre tinha pelo menos um aluno que falava: é quando acontece alguma tragédia, é quando nós recebemos uma notícia trágica de alguma doença grave nossa ou de algum parente. Né? Então, em modo geral, quando nós percebemos na pele como a vida é frágil, como a morte pode acontecer a qualquer momento, então valorizamos, pelo menos temporariamente, aquilo que realmente é importante. E aí, muitas vezes, voltamos para aquilo que qual realmente é o significado da minha vida. Nos Estados Unidos, fizeram uma enquete com quase 8.000 alunos de diversas faculdades diferentes, com diversos objetivos de vida. 16% tinham como objetivo, lá na faculdade, ganhar muito dinheiro. Esse era o objetivo principal, 16%. Mas, olha, 78% tinham como objetivo encontrar um propósito, um sentido para a vida. Então, nós vemos muitas pessoas por aí atrás de objetivos, como alguns desses alunos, né, querem ganhar muito dinheiro, né? E algumas pessoas até chegam lá e conseguem, mas veem que aquilo não satisfaz. Aquilo que ele achava que era o propósito de vida, na verdade, não era um propósito. Ele conseguiu chegar lá, mas não era aquilo. Né? É um dado aqui de 2018, de Portugal, da Igreja Católica. Então, tem vários jovens que estão a se afastar da igreja, mas, independente de estar ou não na igreja, eles estão à procura o quê? De sentido da vida. Eu gosto dessa frase da Ramona Anderson, que ela falou que as pessoas gastam uma vida inteira buscando pela felicidade, procurando pela paz. Elas perseguem sonhos vãos, vícios, religiões e até mesmo outras pessoas, na esperança do quê? De preencherem o vazio que as atormenta. A ironia é que o único lugar onde elas precisavam procurar era dentro de si mesmas. Então, muita gente está assim, em busca de algo para preencher, aquele vazio que nada preenche. E invariavelmente, nós vamos encontrar pessoas assim. Esse escritor de diversos romances, Jack Higgins, ele foi perguntado para ele o que ele gostaria de ter conhecido quando era criança. A resposta dele foi: quando você chega ao topo, não há nada lá. Então, ele não tinha problema com dinheiro, era famoso, conhecido, chegou lá no topo, onde muita gente queria chegar, como objetivo de vida, como propósito de vida, mas o conselho dele que ele pudesse ter sabido antes era: quando você chega ao topo, não há nada lá. Aquele vazio. Né? Jim Carrey, um ator, comediante famoso, todo mundo deveria ficar rico, famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, para que possa ver que essa não é a resposta. Então, a resposta do sentido da vida não é ter, não é ganhar, não é objeto, algum objeto, não são pessoas, é algo mais. O tenista número 1 do ranking até hoje, ainda, o Djokovic, ele falou:
tênis deixou de ser a minha máxima prioridade. Isso 4 anos atrás. Tenho um filho, uma mulher, uma família e sinto-me muito feliz por ser pai. Jogo com a mesma paixão e continuei a jogar e pensar, ele já voltou a ser número 1. Só que não é a minha máxima prioridade. Ele fala que ele ganhou tantos títulos, dinheiro, fama, mas ele sentiu um vazio. Então, é esse vazio, que ele chegou no topo, mas tem que ter algo a mais. Como Boris Becker, um tenista alemão, que com 17 anos foi campeão em Wimbledon, que é um dos torneios de tênis mais famosos, com 17 anos, adolescente. E ele falou muito sobre esse vazio. Venci Wimbledon 2 vezes, uma delas como jogador mais jovem. Eu era rico, tinha todos os bens materiais que precisava, mas eu não experimentava nenhuma paz interior. Infeliz, sem propósito. Talvez quando ele era adolescente começou, o meu objetivo de vida é ganhar um dia, pelo menos, um torneio, ou de Wimbledon, ou de Roland Garros, ou do Aberto dos Estados Unidos, ou da Austrália, e ele realmente, com 17 anos, ele ganhou. Mas ele viu que aquilo não bastava. Isso não preenchia o coração. Né? O famoso psiquiatra Carl Jung, suíço, ele, de acordo com ele, naquela época, anos atrás, algumas décadas atrás, o mundo hoje está a sofrer da neurose do vazio. E ele mencionou que cerca de 1/3 dos pacientes que ele atendia, não é, tinham essa questão da falta de sentido e vazio nas vidas. Então, ele falava que parece-me, no entanto, que isso pode ser descrito como uma neurose geral do nosso tempo. Então, vazio, falta de sentido. Isso é muito, muito comum. Muito comum. Alguns anos atrás, eu escrevi com base na minha própria experiência de um vazio interior, um livretinho que foi publicado no Brasil para a editora Aba Press, que chama Há um Vazio do Tamanho de Deus. Então, eu estava a estudar medicina, um curso que eu gostava muito, não tinha nenhum problema de saúde, financeiro, nada, não podia reclamar, tinha amigos, a família do lado, mas mesmo assim eu sentia um vazio. E nesse livreto eu conto um pouquinho sobre isso. Então, não é a questão do sentido da vida, de preencher aquele vazio. Não basta, assim, situações, coisas, pessoas, e conhecimento. Eu fui muito atrás de conhecimento na minha busca por preencher o vazio. Eu tive contato com filosofias diferentes, com religiões, mas, embora eu tenha tido contato com algumas filosofias interessantes, bonitas, aquilo não preencheu o meu vazio, aquele vazio interior. Na medicina, nós lidamos muito com conhecimento. Esse médico, o Dr. Francis Collins, ele foi o diretor do projeto Genoma. Hoje em dia, ele é diretor do poderoso NIH, Instituto Nacional de Saúde, lá nos Estados Unidos. Mas, durante 13 anos, houve um projeto que chamava Projeto Genoma, que decodificou todo o genoma humano, todos os genes humanos. Então, isso foi um grande avanço da ciência. Tanto é que foi a capa do Time, a revista Time, quando eles realmente terminaram, depois de 13 anos, a decifrar o código genético. E naquela época, o Dr. Francis Collins, ele era considerado por muitos como o cientista que tinha o cargo mais importante na ciência no mundo todo. E o Dr. Collins, o que ele falou? Ele era ateu, ele era ateu, mas depois ele se converteu. Quando ele viu, por exemplo, sofrimento, e viu particularmente uma doente, uma senhora de idade idosa, com problema cardiovascular cardíaco, e que, depois de uma das crises que ele presenciou, que ela passou mal, depois ela se recuperou, ela falou sobre Jesus para ele. E aí ela virou para ele e falou assim, depois do que eu contei para o senhor, doutor, qual a sua resposta? No que o senhor crê? E aquela pergunta levou ele realmente a pensar e buscar Deus. Porque ele tinha descartado a Deus, embora como cientista, como estudante e ciências, ele sempre procurou analisar e ver se tinha razão lógica ou não. Mas ele, como ateu, descartou de cara a presença de Deus. Mas ele começou uma busca racional também, e no coração, e pôde encontrar a Deus, a Jesus. Ele se converteu. E ele é um dos que fala muito sobre que é possível conviver a ciência e a medicina e a fé.
Então, ele escreveu num livro, as ferramentas científicas, quando utilizadas de maneira adequada, podem gerar profundos discernimentos na existência material. A ciência, entretanto, é incapaz de responder a questões como: por que o universo existe? Qual o sentido da existência humana? O que acontece após a morte? Mas são perguntas válidas, importantes, que a ciência não consegue responder, nunca vai conseguir. Né? Qual realmente o sentido da existência humana? Um outro médico de Oxford, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, também, na mesma linha, o Dr. Peter Medawar, ele mencionou que a existência de fato de limites para a ciência parece muito provável em razão de haver perguntas que a ciência não vai poder nunca responder e que nenhum avanço concebível dela autorizaria a responder. Questões do tipo: como tudo começou? Para que estamos todos aqui? Qual o sentido da vida? Então, por enquanto, nós vimos que o sentido da vida é algo muito... A busca pelo sentido da vida é algo que muitos estão buscando. E, às vezes, nessa busca, tentando preencher esse vazio interior, não é? Muitos ainda estão insatisfeitos. E é um sentimento que está muito presente. Já na Bíblia, talvez alguns falam que o livro, talvez o mais antigo, é de Jó, e ele, no meio do sofrimento, sem entender, ele questionou também: por quê? Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Por que, pois, trabalho eu em vão? É como eu disse que alguns alunos, quando eu fazia a pergunta para os alunos falavam que muitas vezes, em meio ao sofrimento intenso, muitas pessoas perguntam: por que, Senhor? Qual o sentido de tudo isso? Qual o sentido realmente da minha vida? Muitas vezes, nessa ocasião, essa questão do sentido da vida fica mais forte. Né? Muitas vezes, quando tudo está bem, aparentemente, nós não estamos tão preocupados com isso, porque nosso foco está em outras coisas. Mas cedo ou mais tarde, nós vamos todo mundo vai lidar com essa situação, com essa questão do sentido da vida. O filósofo Chesterton, ele tinha uma frase muito interessante: essa vida tem um sentido, e esse sentido está mais além dessa vida. Então, não é... Por isso que não basta o que muitos procuram, fama, dinheiro, posição, emprego, família. É além disso. É como o C.S. Lewis, professor de Oxford e depois de Cambridge, mencionou: se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para um outro mundo. Por isso que esse vazio interior nunca vai ser satisfeito com as coisas materiais palpáveis, mesmo com pessoas. Realmente, a explicação mais provável é que realmente há algo a mais além do que nós podemos perceber através dos nossos sentidos. O homem mais sábio que existiu, Salomão, ele escreveu em Eclesiastes: o nome limpo vale mais do que o perfume mais caro. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. Um dia, realmente, todos vamos morrer. Um vídeo que eu costumava passar para os alunos de medicina, que lembra um pouquinho disso, de Eclesiastes, é um vídeo do Steve Jobs, quando ele foi convidado para falar em 2005 para os formandos na Universidade de Stanford. Eu vou mostrar daqui a pouco um slide sobre isso. Um escritor brasileiro bem conhecido, Rubem Alves, no livro Do Universo a Jabuticaba, ele fala realmente que a morte não é algo que nos espera no fim, é companheira silenciosa que fala com voz branda, sem querer nos aterrorizar, dizendo sempre a verdade e nos convidando à sabedoria de viver.
Na verdade, a morte nunca fala sobre si mesma. Ela sempre nos fala sobre aquilo que estamos fazendo com a nossa própria vida. As perdas, os sonhos que não sonhamos, os riscos que não tomamos, os suicídios lentos que perpetramos. Então, ela, a morte, nos convida a contemplar a nossa própria verdade. E o que ela nos diz é simplesmente isso: veja a vida, não há tempo a perder, é preciso viver agora. Não se pode deixar o amor para depois. Tem uma frase que uma vez eu ouvi, que falava assim, das palavras escritas ou faladas, as mais tristes são, poderia ter sido. Quer dizer, aquelas palavras de arrependimento que muitas vezes não dá mais tempo para fazer algo. Poderia ter sido diferente. Então, é preciso realmente viver agora. Não é? E realmente a realidade da morte faz muitas vezes nos refletir sobre aquilo que realmente é importante. Quando estamos diante da morte, ninguém está preocupado por que o Porto não foi campeão esse ano, por que o Benfica não foi campeão, por que o Sport só que foi. Não é? Ninguém no leito da morte está preocupado sobre isso. Steve Jobs, em 2005, ele faleceu com cancro de pâncreas. Mas naquela ocasião, 2005, ele tinha já tido o cancro, tinha feito uma operação. E ele achou que tinha sido curado. Mas nós sabemos que depois houve uma recidiva. Mas ele fala que para os alunos que estavam a se formar, minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, lembro de ter lido algo como: se você viva cada dia como se fosse o último. Essa é a frase que ele falou. Viva cada dia como se fosse o último. Por quê? Pois um dia você vai acertar. Então, viver cada dia realmente naquela perspectiva aqui. Fazer aquilo que realmente é importante, que tem sentido. Não deixar para daqui a 10 anos. Não sei se daqui a 10 anos eu estarei vivo. 2005, logo alguns anos depois, o Steve Jobs já não estava mais vivo. Né? A questão do sentido da vida. Billy Graham, que foi conselheiro de 12 presidentes americanos sobre assuntos espirituais, né? Desde Truman até Barack Obama, e que falou para milhões de pessoas sobre assuntos importantes do coração, sobre o sentido da vida. Ele escreveu num livro: você começou a grande busca no momento em que nasceu, talvez muitos anos antes que percebesse isso, antes que ficasse aparente que estava constantemente buscando alguma coisa que você nunca teve, buscando alguma coisa que era mais importante que qualquer coisa na vida. Algumas vezes você tentou esquecer o assunto. Algumas vezes você tentou se concentrar em outras coisas para que não houvesse tempo nem pensamento para nada que não fosse atividade do momento. Tentar distrair, tentar tirar o foco dessas questões importantes da vida. Algumas vezes você até mesmo pode ter pensado que havia se libertado da necessidade de continuar buscando essa coisa não identificada. Em algum momento você quase conseguiu descartar completamente a busca, mas você sempre se viu de volta a ela, sempre teve de voltar à sua busca. Então, muitos na nossa família, na vizinhança, no nosso trabalho, estão em busca de algo que dê sentido na vida. E muitas vezes eles não vão abrir isso diretamente para você. Mas eles precisam de ajuda. O escritor, historiador e filósofo Will Durant, que escreveu uma série de volumes sobre a história da humanidade. Ele também escreveu um livro sobre o sentido da vida, em que ele enviou perguntas para 100 personalidades de destaques da época, no começo do século XX, na primeira metade do século XX, políticos, incluindo Gandhi, por exemplo, e outras pessoas, filósofos, cientistas, artistas, 100 pessoas a perguntar sobre o sentido da vida. E, na conclusão, uma das coisas que ele coloca, ele fala que para dar
um sentido à vida, é preciso ter um propósito maior do que si mesmo e mais duradouro do que a própria vida. Então, essa é a palavra do Will Durant. Para dar um sentido à vida, é preciso ter um propósito maior do que si mesmo e mais duradouro do que a própria vida. Em outro trecho ele fala, poderemos dizer de qualquer vida em particular que seu significado reside em sua relação ou que com algo maior do que si mesmo. Em outro trecho, o sentido da vida está nas chances que nos dá de produzir ou contribuir para algo maior do que nós. Então, nenhum ser humano, como se fala, é uma ilha. Não é? Às vezes nós temos nossos objetivos, nossos planos, corremos atrás, mas o propósito, o sentido da vida está relacionado com algo maior do que nós. Thomas Nagel, que ele é ateu, um filósofo, considerado um dos maiores filósofos vivos, professor da Universidade em Nova York, no texto O Absurdo, então ele fala que sobre o sentido da vida, para encontrar alguma atividade significativa, por exemplo, como trabalhar, uma coisa que todo mundo busca, trabalhar e ganhar dinheiro, devemos responder à pergunta, para que serve tudo isso? Eu vou trabalhar em tal coisa. Para que serve tudo isso? Qual é o propósito disso? Então, ele concorda que sentimos, como Will Durant, ele concorda que sentimos que devemos anexar coisas que fazemos ou que há algo maior que nós mesmos. Né? Então, o que nós estamos a fazer? Fazer um link, uma conexão com algo maior que nós mesmos. Isso é Thomas Nagel, fala isso. Então, ele continua. Qual o sentido de cuidar da nossa saúde? Todo mundo... quando eu atendia, tinha vários pacientes que falavam assim, saúde em primeiro lugar. Outros falavam, Deus em primeiro lugar e saúde em segundo lugar. Não é? Mas se colocava a importância da saúde. Então, Nagel fala, qual o sentido de cuidar da nossa saúde? Nós respondemos, para que possamos trabalhar. Mas qual o sentido de trabalhar? Aí nós podemos responder, para que possamos ganhar dinheiro e cuidar da nossa família. Ou então, porque com o trabalho, com o emprego que eu como empresário, com os empregos que eu gero, eu posso ajudar pessoas pobres, por exemplo, um dos objetivos. Mas o problema é que sempre há essa mesma pergunta novamente. Mas qual o sentido? Podemos sempre, então, perguntar, qual o sentido disso? Que diferença faz? E à medida que avançamos nessa cadeia, descobrimos que as respostas ficam cada vez mais difíceis, segundo Nagel. Por exemplo, se o seu significado na vida está ligado a relacionamentos pessoais, bem, as pessoas morrem. Se você disser que está a pensar nas gerações futuras ou em como ajudar o planeta, todas essas coisas também passarão. Nós definimos o significado da vida como fazendo a diferença, mas para o ponto de vista secular, em que considerar só o aqui e agora, sem considerar um ponto de vista espiritual, um ponto de vista secular, no final o universo te dá uma resposta final. Nada faz diferença, segundo Nagel. Mesmo que você produza uma grande obra de literatura, seja um escritor super reconhecido, prêmio Nobel, prêmio Pulitzer de literatura, que continue a ser lida daqui a milhares de anos, eventualmente o sistema solar esfriará, o universo irá se desmoronar e todos os vestígios de seus esforços desaparecerão. Então, Nagel fala que o problema é que, embora existam justificativas para a maioria das grandes coisas e pequenas que fazemos na vida, nenhuma dessas explicações explica um ponto de vista da sua vida como um todo. Não importaria se você nunca tivesse existido. Depois que você sair da existência, não importará que você tenha existido. Que deprimente, que triste, não é? Essas palavras do Nagel, não é? Do ponto de vista de um filósofo ateu. Um outro ateu, filósofo, foi o Prêmio Nobel de Literatura Bertrand Russell, que influenciou muitas pessoas e tem influenciado, como o próprio Richard Dawkins, aquele zoólogo de Oxford, que é um dos expoentes do novo ateísmo, não é? Foi muito influenciado por Bertrand Russell. E o que o Russell falava? A menos que você assuma um Deus, a questão do propósito da vida não tem sentido. Então, o sentido na vida, o propósito da vida tem um sentido, de acordo com Russell, se assumirmos que existe um Deus. Um dos filósofos mais influentes atualmente, o norte-americano William Lane Craig, ele mencionou, se excluirmos a presença de Deus, não fomos criados com propósito em mente, somos um subproduto cego do processo evolutivo. Então,
Russell, propósito da vida só tem sentido se há um Deus. Então, vai em linha com o que o William Lane Craig menciona também. Tim Keller, que eu gosto muito de ouvir, de ler, ele com sabedoria escreveu: se não existe Deus e somos apenas seres finitos, sem valor intrínseco, quando morremos e vamos para o nada, então por que ansiamos tanto por significado e um senso de permanência? De onde vem esse desejo de que nós temos um significado, somos importantes, nós temos um motivo? De onde vem isso? Se não existe Deus, tudo é produto de um processo evolutivo, onde não existe o bem ou o mal, segundo o próprio Richard Dawkins, né? Não existe a ética, porque é tudo produto do genes, para quem não crê em Deus, né? Quem tem esse princípio nesse sentido. A Universidade de Toronto comparou pessoas com religiosas em ateus, né, usando um marcador para poder analisar o fluxo sanguíneo e que áreas estavam ativadas no cérebro. Né? Quanto mais fé os voluntários tinham, mais tranquilos eles se mostravam diante das tarefas, mesmo quando cometiam erros. Né? E esses investigadores afirmaram que os participantes que obtiveram o melhor resultado nos testes acreditavam que Deus deu sentido às suas vidas. Então, nós estamos a chegar num ponto em que os próprios ateus falam que o sentido da vida só tem sentido, mesmo falar, se existe um Deus. Não é? O Alistair McGrath, professor de Oxford, ele menciona que os cristãos acreditam que existe um Deus cuja presença e graça amorosa transformam a natureza humana e nos dão motivos para viver. Então, olha, o sentido da vida. Os cristãos acreditam que existe um Deus cuja presença e graça amorosa transformam a natureza humana e nos dão motivo para viver e para ter esperança. Isso não pode ser provado, mas é uma crença que, se for verdade, transforma totalmente a vida. Encaramos tudo de uma nova maneira e sob uma nova luz. Tanto o ateísmo, não crê em Deus, como crê em Deus, são crenças. O ateu crê que não existe Deus. Isso é uma crença que também não pode ser provada, né? E no meio de tudo isso, é importante saber que podemos, nessa busca por sentido, não termina num vazio, numa encruzilhada, mas sim realmente numa cruz. Né? Por quê? Porque foi na cruz onde Jesus Cristo foi voluntariamente para pagar um preço por cada um de nós, injustamente, para morrer pelos nossos pecados. Né? Mas não foi em vão a morte dele. Ele pagou pelos pecados de toda a humanidade, meu e de cada um de vós. Né? Então, mas ele, graças a Deus, ele não ficou morto, ele deixou a cruz vazia e o túmulo vazio e pode preencher plenamente um coração vazio em busca de sentido. Né? Só que a escolha cabe a cada um de nós. Jesus, como lá na estátua no Brasil do Cristo Redentor, aqui do Cristo Rei, em Lisboa, em Almada, está sempre de braços abertos, né? E a convidar: vinde a mim, e de todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Né? Algo que eu queria... Nós chegamos num ponto assim que realmente Deus, ele pode dar um sentido na vida. Né? Como o próprio Bertrand Russell reconheceu que o sentido da vida só tem sentido se realmente há um Deus. E na minha vida, eu cheguei num ponto em que, quando eu estava na faculdade, aquele livreto que eu escrevi sobre o vazio, o tamanho de Deus, eu sentia realmente um vazio tão grande. Né? Apesar de, aparentemente, as coisas estarem bem, eu senti que faltava algo. Eu tentei
como eu falei, não, eu nunca fui para droga, como muitas pessoas às vezes tentam preencher com bebida, tentar, às vezes, anestesiar, esquecer um pouco dos problemas principais da vida, né? Como, por exemplo, o sentido da vida, o vazio interior. Eu, graças a Deus, eu nunca cheguei nesse ponto, mas eu tentei preencher com atividades, com conhecimento, mas como eu falei, realmente nada daquilo, embora eram bonito, muitas dessas filosofias, mas não preenchia aquele vazio, não preenchia o interior. Não é? Aí um dia eu percebi, eu entendi que Jesus, ele pode dar um significado da vida, ele dá uma nova vida. Né? Na Bíblia, ele está mencionado que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Então, Jesus, ele pode dar-nos uma nova vida. Ele foi à cruz realmente por isso, para nos perdoar. Muitas vezes esses pecados que nos separam de Deus e ajudam muito para sentir aquele vazio, porque Deus nos fez para estarmos bem próximos dele. E parece que há um vazio porque muitas vezes estamos distantes por causa dos nossos pecados. Nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não é? Mesmo não sendo bandido ou assassino, não é? Eu sabia que eu tinha pecado. Às vezes só de pensamento. Não é? Se eu pecasse, alguém já fez uma conta, se pecasse por pensamento só, umas 3 vezes por dia, 3, entre aspas, pensamentos errados, em um mês seriam 90, em um ano já seriam praticamente 1000. Imagina falecer com 60, 70 anos diante de Deus. Deus fala assim, olha, você foi uma boa pessoa, nunca roubou, nunca matou, nunca traiu ninguém, nunca xingou, mas olha, aqui tem na sua conta uma lista de 70 mil pecados de pensamentos. Né? Na Bíblia fala que o pecado não pode entrar no céu, mas por isso que nós, por nós mesmos, não podemos apagar os nossos pecados, mas isso foi o que Jesus veio fazer. Né? Então, quando eu percebi, quando eu preenchi, eu percebi que entendi, no último ano da faculdade de medicina, que eu tinha pecados, que esses pecados me separavam de Deus, mesmo tentando fazer coisas boas. Né? E isso me dava um vazio interior. Né? Porque essa separação me distanciava de Deus e ficava aquele vazio. E nada preenchia aquele vazio. Então, um dia, diante de Deus, eu entendi. E eu pude falar para Jesus, para Deus, Senhor Jesus, eu entendo agora, eu reconheço que eu sou pecador, mas e eu sei que o Senhor Jesus veio na cruz, morrer no meu lugar, para me perdoar, para me dar uma nova vida, uma vida com esperança, uma vida com sentido. E eu quero o Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor entre no meu coração. Quero que o Senhor seja o meu Senhor e meu Salvador, a partir de agora, de hoje. Eu quero que realmente eu possa viver agora com o coração cheio de esperança, um coração com propósito, uma vida com propósito. Então, naquele dia, no último ano da faculdade de medicina, eu pude fazer uma oração. Uma oração semelhante a essa aqui, que até a oração que eu coloquei num livreto que eu vou mostrar daqui a pouco. Agora, o meu convite é esse. Se você, até o momento, sente que realmente falta algo, parece que um vazio, uma insatisfação que nada que tenha tentado até hoje preencheu, seja atividades, seja cursos, sejam pessoas, seja dinheiro, trabalho, mas sente aquele realmente que falta algo, sente um vazio, né? Sente que falta realmente um sentido na vida. Né? Eu convido a fazer uma oração, como eu fiz, como outras pessoas aqui que estão presentes também fizeram, convidando o próprio Deus, o próprio Jesus, a vir habitar no coração, a vir preencher esse vazio que nada preencheu, nada tem preenchido. Se você quer fazer essa oração, eu vou orar agora, e pode orar aí, do jeito que estiver agora, como está, de maneira honesta diante de Deus. Pode orar com essas suas próprias palavras. Senhor, venha e me perdoe, Senhor, eu quero te receber, eu quero o teu perdão. Ou eu posso te ajudar, eu vou fazer uma oração agora. Basicamente, eu vou ler essa oração aqui,
que foi uma oração muito semelhante que eu fiz há muitos anos atrás. Se você quer hoje receber o Senhor Jesus como seu Senhor, seu Salvador, e pedindo a Ele para perdoar todos os pecados e para vir e preencher aquele vazio no seu coração e passar a habitar em ti através do Espírito Santo e dando um sentido na vida, faça essa oração comigo agora. Senhor Deus, eu cheguei aqui na busca por um sentido na vida, com um imenso vazio interior, e que nada preencheu até agora. Em minha vida tenho cometido erros, pecados, mesmo tentando fazer aquilo que é correto. E esses pecados, Senhor, me afastam de Ti. E sinto uma falta de paz interior e de sentido na vida. Eu creio que Jesus morreu na cruz por meus pecados. E pode perdoar-me e dar-me uma nova vida com significado. Recebo a Cristo hoje como Salvador e Senhor de minha vida, dando-me o perdão de todos os meus pecados, a paz agora e a vida eterna com Deus. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração e depois quiser compartilhar com quem te convidou, com um de nós, fique à vontade. Posso dizer que a melhor decisão na minha vida, isso sem sombra de dúvida, não foi ter estudado medicina, que eu amo, não foi ter me casado, que eu amo muito minha esposa, minhas 2 filhas, a Carolina e Karina, mas a melhor decisão na minha vida foi um dia quando, na minha busca por um sentido, para preencher o vazio, eu pude chegar a Jesus. E pude fazer uma oração semelhante a isso, porque eu sei que a partir daquele dia, quando eu passei a confiar pessoalmente em Jesus como meu Senhor e Salvador, a minha vida passou a ter um novo sentido, um significado realmente verdadeiro, com muita paz. E mesmo quando surgem problemas, Jesus me dá aquela paz, né? E sempre vai me dar. Essa oração e alguns trechos que eu mencionei estão nesse livreto que saiu esse ano e foi publicado também no Brasil, mas está a ser planeada aqui uma edição com português de Portugal, mais adaptado a Portugal, que provavelmente ainda desse ano, provavelmente esse ano vai ser editado. Eu agradeço, muito obrigado mais uma vez. Esse é o meu último slide. Gostei bastante da apresentação do Fábio, pela sua densidade. E eu não queria perder a oportunidade de ter um cientista cristão, que eu sei que é apaixonado pela pessoa de Jesus Cristo, como muitos de nós, para lhe pôr uma questão de base científica, que é a seguinte: naturalmente, ou se tem fé e se crê num Deus Criador, ou a alternativa, como estamos cá, tem que haver uma justificação. Dizem os naturalistas ou os físicos ateus que isso resultou de tudo, a vida, esta complexidade, resultou de uma explosão e resultou de toda esta complexidade. O Fábio, como cientista e de alto nível, acredita que é possível o caos gerar a vida com esta complexidade que melhor que ninguém conhece no seu dia-a-dia profissional, como médico? Essa é uma excelente pergunta, Cristóvão. Por exemplo, existem pessoas como um filósofo, por exemplo, vou dar um exemplo de um filósofo, que ele era Anthony Flew. Ele faleceu faz alguns anos, mas ele era considerado o filósofo do ateísmo. Ele escreveu uma publicação sobre ateísmo que foi a mais republicada ao longo da história. Então, vários ateístas se baseavam nisso. Ele, no final da vida, ele acabou por mudar, até escreveu um livro que foi publicado em português, lá no Brasil, pelo menos, era sobre que
falando sobre que ele mudou, que agora no final da vida ele começou a acreditar em um Deus. E uma das coisas que o fez mudar de opinião foi o quê? Foi o avanço da ciência, né? Para ver que realmente o avanço da ciência para ele mostrando coisas, por exemplo, como o ajuste fino, não é? E mesmo em termos de leis no universo, leis físicas que estivesse um pouquinho fora, assim, pouquíssimo alterado, a vida não seria possível, não só no planeta Terra, mas em outras, no universo. Né? Então, um ajuste fino que o acaso não teria como justificar isso ser obra do acaso. Né? Isso no universo, mas também, mesmo dentro do corpo, com o avanço da medicina, existem cada vez mais se reconhecem detalhes a nível molecular, a nível celular, mesmo dentro das células. Por exemplo, relato de pessoas que eram ateus e que acabaram por se converter com base no que viam no avanço da ciência. Por exemplo, tinha um oftalmologista nos Estados Unidos que ele se converteu porque ele viu como que era o olho era de modo tão orquestrado e com uma máquina perfeita, não é? Ajustado, que não poderia ser nunca obra do acaso. Não é? Então, e não é por acaso que vários dos cientistas, por exemplo, do século passado, os maiores físicos e químicos e físicos, como Kelvin, Kepler, Isaac Newton, que é considerado, talvez, junto com Einstein, um dos maiores físicos de todo o tempo, o Isaac Newton, também era um cristão muito que acreditava em Deus, né? Então, por exemplo, existem dados que fizeram no começo do século XX, por volta da Primeira Guerra Mundial, e depois, na década de 80, repetiram a mesma enquete, a mesma pergunta, claro que não para os mesmos cientistas que já tinham morrido, mas perguntaram para cientistas se acreditavam num Deus pessoal, não um Deus qualquer, um Deus impessoal, como o Deus de Spinoza, né, que o Einstein acreditava, mas num Deus pessoal. E nesse intervalo de 80 anos entre época da Primeira Guerra Mundial e época depois da década de 80, a porcentagem não diminuiu, a porcentagem de cientistas que criam um Deus pessoal mantinha, quer dizer, o avanço da ciência, pelo contrário, não eliminou a hipótese de Deus. A segunda questão tinha a ver com este aspecto. Eu achei bastante interessante a sua exposição sobre a evolução dos ateístas, filósofos ateístas, que quase que chegam àquela situação que o meu pai, que Deus tem, falava muitas vezes, que diziam isto em pouco de humor, graças a Deus que sou ateu. Porque eles, de facto, concluem que as bases do seu agnosticismo ou da sua incredulidade não têm sustentabilidade para justificar a vida, não é? E efetivamente, hoje vivemos uma espiritualidade estranha na sociedade, onde nós vemos, por exemplo, ainda há pouco tempo morreu de repente uma grande atriz e foi uma comoção nacional. Então, o que é que nós vemos? Pessoas que não têm fé a dizer que partiu, não diz que morreu, diz partiu. E depois dizem outras coisas. Ele é eterno enquanto viver no nosso coração. E depois falam, eu só peço, mas não dizem a quem é que pedem. Eu só peço isto e aquilo e aquilo outro. A minha pergunta era, qual é, por assim dizer, a melhor estratégia de um cristão verdadeiro que acredita e que vive o cristianismo e lê a Bíblia? Que atitude mais aconselhada seria perante uma sociedade destas em que não assume uma incredulidade a 100% e depois tem clichês linguísticos como se fossem religiosos, mas são ateus? Como é que nós, enquanto cristãos, podemos desmontar, ou qual é a estratégia mais correta para fazer uma abordagem parece ser uma cultura vigente? Não têm fé, mas falam como se tivessem uma fé, uma religiosidade panteística, não é? No fundo, em que projetam muito para além da sua vida
a sua existência. Aliás, uma das senhoras dizia, uma outra atriz dizia, o importante não é explicarmos porque é que morremos, o importante é explicarmos porque é que vivemos. Quer dizer, a gente fica com um nó no cérebro, não é? Autenticamente. Nós, como cristãos, que temos a resposta, devemos ter uma estratégia de comunicação. Qual é aquela que o Fábio Iquedo sugere? Mais eficaz? Eu acho assim que, na minha experiência, por exemplo, eu quando atendia lá no Brasil, doentes eram na área de reumatologia. Então, reumatologia vinham muitos pacientes com dor. E a dor crônica, particularmente dor crônica. E a dor crônica muitas vezes pode estar associada com ansiedade, com depressão. Imagina uma pessoa que fica com dor direto, né? Assim. E então esse estado emocional. E nisso tinha muita oportunidade de conversar com esses doentes. E por isso também aquele livreto que eu escrevi, Um Brasil Também de Deus, era o meu relato, mas quando eu conversava com muitos doentes, muitos que eu perguntava, já teve alguma sensação, que nem eu tinha, né? Eu já tive no passado, uma sensação assim, que parece que tem um vazio interior, parece que falta algo. Olha, praticamente todo mundo falava isso, né? É que sim. Então, assim, o que eu vejo é que existem alguns assuntos universais, independente do país, né, da cultura, e que isso pode realmente fazer uma grande diferença, que é o quê? Essa insatisfação por coisas, como nós conversamos hoje, né? A falta de um sentido da vida. Então, isso é algo, se nós começarmos de algum modo, a conversar com as pessoas, a paz interior, que as pessoas estão tão agitadas e sem paz. Uma vez eu tinha uma paciente que veio em primeira consulta comigo, e aí, por algum motivo, no meio da consulta, por alguma dor ela veio. Aí eu comecei a falar sobre paz, a palavra paz. Isso, aquilo deu uma conexão com ela. Por quê? Porque quando ela estava aí para a consulta comigo, a vizinha falou para ela, onde que está aí? Ela falou, eu vou em busca de paz. Brincou assim, né? Mas ela ia passar em consulta comigo, ela não me conhecia. Mas ela usou essa palavra para responder a vizinha, quando a vizinha falou, onde que está aí? Então, a paz interior, a busca de paz interior, segundo algumas pesquisas, tem muita gente que é o desejo número 1. Lá nos Estados Unidos tem uma enquete que perguntaram qual é o seu desejo, se pudesse escolher qualquer coisa, qual é o seu desejo número 1? E acho que mais de 60% naquela pesquisa responderam, eu queria ter paz interior. Né? Então, não é só Estados Unidos. Então, esses assuntos, nós sabemos que através da espiritualidade, através do contato com Deus, com Jesus, né, isso pode fazer uma grande diferença na vida. Né? A paz, a busca de paz, um vazio interior, preencher o vazio, ter um sentido na vida. Então, isso são assuntos que acho que podem fazer a diferença na abordagem com as pessoas, mesmo num ambiente secular que nós vivemos. O apóstolo Pedro, que escreveu que para nós podermos comunicar a razão da esperança que nós temos, não é? Então, isso para mim, se Jesus mudou e transformou radicalmente a minha vida, né? Me deu realmente um sentido na vida, preencheu o meu vazio, é algo que eu quero também, que outros possam ter também, essa alegria, essa paz, né? Existem pessoas até eu coloquei no livreto as palavras de uma pessoa que ela era não crê em Deus, mas ela diz que ela tinha sido criada numa igreja quando pequena, mas diz que ela conseguia explicar todas as experiências dos cristãos, mas menos realmente essa alegria, essa transformação, né, interior que ela percebia nos cristãos, né? Então, acho que isso é algo que pode ser transmissível, mais do que Covid, na verdade, né? Realmente é aquilo que tem no nosso interior, poder realmente contaminar, entre aspas, né? E poder realmente ajudar as pessoas ao nosso redor a ter uma vida com paz, com significado, com esperança, né? Cheia de significado e sentido. Sim, porque a diferença, mesmo o budismo tem muito a questão do sofrimento, de purificação, né? Mas não tem a questão do Deus pessoal, né? Que essa acho que é uma grande diferença, né? Um Deus pessoal que ama, né?
Uma vez eu ouvi sobre, por exemplo, mesmo o islamismo, que é uma das grandes religiões, né, que tem uns 99 nomes ou atributos de Alá, né, mas nenhum deles desses 99, é que Deus seria Pai e Deus é amor. Né? Então, essa é uma grande que transforma. Então, realmente, os cristãos têm um Deus pessoal que ama, que se importa, até que veio aqui para morrer no lugar, né? E que realmente isso pode ser a chave para a transformação de uma vida, né? Como uma vez, num livro sobre graça, ele mencionou um episódio já há muitos anos, na época o C.S. Lewis estava vivo, que estava a ter uma reunião de teólogos, estavam a debater qual seria a diferença entre o cristianismo com as demais religiões. Então, várias pessoas falaram várias coisas, mas não chegaram a um consenso. Né? Aí, nisso, o C.S. Lewis estava fora da sala. Quando ele entrou, eles contaram para ele qual que era a questão, que eles estavam a debater qual que era a diferença do cristianismo, que tornava o cristianismo único. E aí o C.S. Lewis falou, não, isso é fácil, é a graça de Deus. Né? Deus fazer algo por nós mesmos quando nós não merecemos, né? É o que Jesus fez por nós na cruz, né? Isso realmente transforma, né? A ressurreição, né? E a nova vida que Jesus dá por nós, né? Através da morte e da ressurreição dele. Isso é único entre todas as religiões, né? Uhum. Obrigado em nome da ASPEC pela sua disponibilidade e um grande abraço para si e para a sua família. Obrigado, eu agradeço. Foi um grande prazer, uma honra para mim. Obrigado. E muito obrigado a todos pela vossa presença e nós, como habitual, vamos nos despedir com uma breve oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este tempo, por este seminário em que o teu filho Fábio expôs acerca do sentido da vida. Senhor, nós queremos te pedir que cada um de nós saia daqui mais clarificado, mais convicto da verdade acerca do teu amor, da tua graça, do teu perdão, Senhor. E queremos também pedir-te, Senhor, que a cada um de nós dirijas, Pai, a podermos passar esta informação, este vídeo que irá ser feito a partir daqui, àqueles que ainda não te conhecem, Pai, e que possam vir a conhecer a verdade, o amor, a paz, o perdão que existe em ti, Pai. Abençoa cada uma das pessoas que estão aqui participando neste webinar e as suas famílias e as suas casas. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Bem-vindos e bem-vindos para uma próxima webinar também. Muito obrigado. Okay. Um abraço, Fábio. Obrigado. Quem quiser pode abrir os micros e falar e dizer alguma coisa ou despedir. Ainda tem oportunidade. Enquanto estão a sair, eu vou partilhar aqui uma pequena coisa só a terminar, que é relativamente à ASPEC.